Eu sei que ele pôs o nome nele de Geraldo do Espírito Santo e mãe fez a promessa a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de mandá-lo para o seminário. Todas as coisas da minha mãe tinham assim, ó, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-nos. Eu tenho uma certeza de uma história, que ele teve uma bronquite, que meus pais fizeram uma promessa, que se ele ficasse curado, de colocá-lo no seminário. Meu pai e minha mãe educaram Ade para ser sacerdote, porque ele era coroinha de igreja, celebrava aquelas missas na mesa da minha mãe, no quarto, né, fazia aquele ritual da missa com toda a cerimônia. Nós éramos as cantoras do coral, que subia, parecendo que subia as escadas, atrás da cama da minha mãe. E o meu irmão, o segundo, tocava campainha e fazia o ritual de acompanhar os momentos mais importantes. E era com seriedade, com muita seriedade que isso era feito, né? A gente não tinha aquilo como uma brincadeira, era um momento muito sério. As gargalhadas dele eram, assim, famosas, até quem não é da família, que ia muito lá em casa, falava assim, nossa, as gargalhadas de Dom Ávila dá gosto, né? As gargalhadas dele dá gosto. Eu conheci o Dom Ávila quando eu voltei de Roma. Voltei como seminarista, tendo concluído o curso de teologia em Roma, e depois o curso superior de catequese na Alemanha. Regressei em 67, final de 67, e fui logo me encontrar com o Dom Nilton, me apresentar a ele, e então ele definiu a minha ordenação de diácono e de padre. A de diácono no mês de fevereiro de 68 e a de padre também um mês depois, no dia 19 de março de 68. Fui nomeado vigário paroquial do Dom Ávila, em 1968, na Vila Planalto, ali Nossa Senhora do Rosário, né, da Pompeia. Trabalhei com ele mais ou menos um ano, de vigário paroquial, e aí fiquei conhecendo o Dom Ávila. Realmente, a marca do Dom Ávila era justamente um espírito pastoral. Ele era verdadeiramente um pastor, entende? Que cuidou muito ali da Vila Planalto. Ele era o cura da catedral, mas a catedral não tinha habitantes, nem estava toda construída, estava começada. Então tudo funcionava na Vila Planalto, de certo modo. E uma das marcas dele, portanto, é ser um grande pastor, tinha um coração mesmo de pastor, entende? E depois uma preocupação muito também com o atendimento aos pobres, os mais necessitados. O Dom Ávila sempre teve ali um atendimento aos pobres na Vila Planalto, sobretudo através daquilo que chamava de sopa dos pobres. Ela é grande sopa, né? Então, uma vez que ele contou pra gente, muitos aqui devem se lembrar, que chegou lá, bateu na porta dele, na casa dele, um pessoal muito pobre pedindo que não tinham nada para comer em casa, que estavam passando fome. Engraçado, né? Hoje ainda temos tantos passando fome por aí. Mas então Dom Ávila pegou tudo que tinha. Ele falou que tinha que pagar umas contas naquele dia, e ele pegou o dinheiro que ele tinha e deu todo o dinheiro que estava com ele para aquele casal levar, para comprar as coisas para a família, para os filhos dele, né? Para se alimentar. Na mesma porta aberta que o casal saiu, entrou um outro casal entregando para o Dom Ávila exatamente o mesmo valor que ele tinha dado. Então, Deus não desampara mesmo, né? Deus cuida. Dom Ávila não foi só pai para mim, mas para os meus irmãos. Porque foi um momento onde eu perdi o meu pai e ele, com toda a sua sabedoria, né? Com todo o seu carinho,
Ele, inclusive, fez que a sua irmã, que morava lá no Rio, né, que era irmã, né, fosse lá visitar meu pai, fosse levar assistência espiritual para minha família, lá que estava lá no Rio na época, não é? E aqui, gente, Dom Ávila, ele fazia comigo o seguinte: Graça, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas Dom Ávila, hoje eu ia, você não ia nada. Aonde que você tinha que ir? Ah, lá, uma festa, não, eu vou te levar na porta. Vou te levar na porta e daqui a tantos minutos eu vou passar lá para você descer e vir embora, senão eu vou subir. Então, era aquele pai, entende? Aquele pai espiritual, mas aquele pai também que eu podia contar. Então, Dom Ávila é aquele que fazia a gente caminhar buscando a santidade. Ele era um homem afável, ao mesmo tempo de uma fé intrépida, de um amor à Igreja e ao Santo Padre de forma incondicional, além de Nossa Senhora e do próprio Espírito Santo que ele trazia em seu próprio nome. Isso se traduzia nas atitudes de Dom Ávila, no seu sorriso sempre maroto, como a gente diz, aquele sorriso mineiro que encantava a todos, e igualmente no seu trabalho de evangelização, de pastoral, o incentivo que ele dava aos leigos, o trabalho que ele fazia com as diversas pastorais na Arquidiocese de Brasília, igualmente o seu trabalho com o Eureka e também com as comunidades religiosas, as diversas paróquias. Ele sempre me dizia, todo dia era a inauguração de uma coisa. Era a inauguração desde um supermercado até um posto de gasolina, lá estava Dom Ávila nos inícios de Brasília. E aí nós saímos, ali tem uma pracinha, começamos a conversar e ele contando histórias da Vila Planalto, né? Eu tive muitas alegrias aqui, mas muitas alegrias. E também passei fome e contando uma coisa, contando outra, e eu ouvindo aquilo, sabe? Aquilo foi entrando aqui dentro, foi apertando, né? Como se estivesse ouvindo um sermão do próprio Jesus Cristo, pregando o Evangelho para a gente. E, digamos, eu me inspirei, certamente aprendi muita coisa dele, porque como eu vim de fora, da Europa, como estudante, então toda a prática pastoral, as primeiras atividades pastorais, o primeiro contato com o povo, né, na Vila Planalto, as visitas às famílias, a convivência com as irmãs, e com o Dom Nilton, com o próprio Dom Nilton, né? Então a gente foi aprendendo dele, sem dúvida nenhuma. Enfim, as melhores lembranças, eu posso dizer de que fui pároco, eu fui vigário paroquial, enfim, comecei meu ministério sacerdotal com o Dom Ávila. A nossa amada Vila Planalto, que ele marcou tanto com a sopa dos pobres e que deu depois consequência da sopa hoje que é distribuída pelo ordinariado militar, depois ainda todo o seu trabalho no Bom Jesus, o seu trabalho também na São José da Asa Norte, o seu trabalho no Gama, o seu trabalho em Taguatinga, as diversas paróquias, o seu apoio a Dom Nilton, depois a sua própria humildade, simplicidade no servir, quando veio Dom Falcão, e a partir daí então ele tornou-se arcebispo militar do Brasil. Aí eu tive um sonho com ele, com Dom Ávila. Não era de sonhar com Dom Ávila, mas eu tive um sonho, ele lá na catedral, descendo do presbitério e entregando para o meu filho um bastão, né? Então, lá na parte mais baixa, né, da catedral, entregando o bastão, né, para o meu filho Rafael, que hoje é padre, né? Então, com esse sonho, eu passei a ter assim, aquela quase uma certeza que meu filho era vocacionado para o sacerdócio, né? Então, e esse sonho se concretizou, né? Hoje ele é sacerdote lá na comunidade de Shalom. Sempre era oração e aquela calma que tinha de falar. Ele é calmo. Você não viu Dom Ávila fazer uma coisa ríspida com as pessoas. Ele sempre chegava, conversava baixinho, confessava baixinho, conversava normal. E vocês estão no caminho certo, não deixe, não abandona a sopa, continua nessa obra até
você querer, o dia que você pode, não abandone a sopa, que é um caminho que vocês estão fazendo para a vida eterna. O capelão me apresentou os dois Ávilas e um era o Dom Ávila. Aí foi paixão à primeira vista, viu? Aquela maneira maravilhosa dele acolher, né? Que é próprio dos santos. E depois disso eu encontrei mais algumas vezes nas nossas andanças. O seu trabalho em todo o Brasil, a difusão da devoção de Nossa Senhora, sobretudo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e além do mais, o carinho que Dom Ávila tinha pela Arquidiocese de Brasília. A sua presença na missa com o Papa João Paulo II, no dia 15 de outubro de 1991, foi o start para ele pedir ao Papa que abençoasse a pedra fundamental da Catedral Rainha da Paz, a Catedral dos Militares do Brasil inteiro. Quando ele foi sagrado bispo, ele nos convidou para ser padrinho deles. Nós temos essa graça de ter sido padrinhos da sagração episcopal do Dom Ávila. Eu estava grávida do Daniel, tem na foto lá, nós levamos o cálice à ampla, né? E foi assim um momento muito emocionante para a gente, tá? Então assim, às vezes eu falo, o pessoal pergunta, você conhece Dom Ávila? Eu falei, eu sou até madrinha dele. Aí é onde eu gostei da oração. Você chega na sopa, não tem nada, vai rezar. Reza que aparece. Mas o Dom Ávila realmente foi uma figura impressionante, né? Um homem santo, um homem ungido por Deus, ungido para ser este missionário que foi, né, para todos nós. Fundou o Eureka, né? Fundou o Eureka. Enfim, é um homem santo, muito amigo, leal, podia se confiar nele, podia se confiar no Dom Ávila. Muito obrigado. Que o sorriso dele seja guardado em nossas mentes, em nossos corações, e que os seus ensinamentos na firmeza da fé e na aplicação da caridade sejam para nós motivo de crescimento e de santidade.